Agora o pastor Luciano subirá ao púlpito. Todo mundo deve fazer brincadeirinha assim contigo, né? Muito obrigado. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Estamos felizes de poder estar com vocês hoje, de poder servi-los do pão sagrado da palavra. E antes disso, pedi meus 2 filhos, que pegaram uma filha espiritual junto, que é da nossa igreja. Eu pedi que eles pudessem compartilhar uma canção, não com o intuito, né, de fazer uma apresentação, mas de alguma forma, além de poderem ministrar ao Senhor, fazer isso de forma que abençoasse o coração de vocês também. Né? Eu queria aproveitar, esse rapaz está mais à frente, é o Israel, meu filho, a Lissa está no meio e a Bia, parte do rebanho. Aliás, tem uma turma aí da comunidade de Curitiba, que está conosco também. E eu quero que eles possam ministrar essa canção. Antes disso, não sei, eu estava fora, se já mencionaram, queria apresentar a Kelly, minha esposa, meu amor. Fique em pé. E depois eu falo um pouquinho aí, tanto da questão dos materiais, como do que é o nosso, né, Ministério de Ensino. Mas nesse momento eu gostaria que, mesmo não conhecendo a canção, você pudesse tentar acompanhar. Eu, quando não sei, eu canto lá, lá, lá. Né? Mas eu tento sempre estar dentro. Agora, o mais importante do que, né, entender a canção é que você esteja aberto à ação do Espírito Santo. Nós estamos num ambiente onde eu creio que Deus quer, de fato, fazer algo especial. Você crê nisso também? E nós queremos receber de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, Pai, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Jesus, que o Senhor receba agora a nossa adoração e que cada palavra seja para glorificar o teu nome, Deus. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Deixa-nos dançar com as batidas do teu coração. Nos deixa contemplar tua glória junto à criação. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Em cada estação estás aqui, e em cada fôlego meu tu és fiel. E em cada estação estás aqui, e em cada fôlego meu tu és fiel. 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 Quando achei que estava só, os teus olhos estavam sobre mim.
E agora os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. E agora os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. E agora os meus olhos estão em ti. Pois tu és fiel. Agora os meus olhos estão em ti. Nossa confiança está em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Abba, eu confio em ti. Nunca ninguém me amou tanto assim. Aleluia. Bom, como foi dito antes, meu nome é Luciano Subirá. Todo lugar que eu vou ministrar, eu já me adianto, porque sempre tem alguém que me pergunta. Pergunta, Subirá é seu sobrenome mesmo ou é nome artístico? Aí eu já adotei uma resposta padrão, digo, é profético. Mas é meu sobrenome mesmo. Eu sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, lá no Brasil. E eu gosto sempre, quando me apresento, de dizer que, além do ministério pastoral, Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. E gosto sempre, quando eu falo do ensino, de me referir não apenas à doutrina bíblica como um todo, o que é compromisso, obviamente, de todo ministro, mas de uma forma muito específica. Eu gosto de dizer que Deus tem nos chamado para ensinar os princípios, né? Eu gosto de chamar eles de os mecanismos do reino, as chaves daquilo que Deus tem estabelecido, porque Deus, de fato, trabalha com princípios. E quando a gente entende os princípios e aprende a se mover dentro deles, isso com certeza vai fazer toda a diferença na vida da gente. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. O nome do ministério é também o endereço do site, né, onde a gente tem muito material gratuito à disposição. Mensagens, né, como a que vamos compartilhar, elas costumam estar à disposição, a maioria delas está no formato de vídeo, de áudio e também no formato escrito, né, na forma de artigos. No site, além de todo o material das minhas ministrações, alguém disse, eu não contei ainda, que só das minhas deve ter em torno de umas 300, mas tem de muitos homens e mulheres de Deus, né, tem muita coisa lá que pode, com certeza, te abençoar, e até alguns dos nossos livros, eu não me lembro se são 2 ou 3, você pode também baixar o conteúdo integral de forma gratuita. Eu gosto sempre de começar falando do material gratuito que a gente tem, antes de anunciar que tem material à venda, né? Até porque a nossa intenção não é fazer comércio, é colocar nas suas mãos uma ferramenta. Os livros impressos a gente vende, não só por conta do custo de impressão, da logística de distribuição, mas são eles que nos ajudam a pagar a conta, né, do restante de tudo aquilo que é de graça. Como a gente não consegue trazer muito material para cá nas viagens, eu tomei esse ano a iniciativa de imprimir alguma coisa aqui, né? Mas diferente do Brasil, que a gente distribui em larga escala, aqui a gente teve que imprimir uma quantidade reduzida. Obviamente, além da gente estar pagando por isso em dólar, está pagando pelo preço pequeno. Então, a gente tem um preço ali que vai estar sugerido nos livros, dependendo do livro 10, dependendo do livro 5 dólares, mas se você, por acaso, quiser alguma coisa e não tiver o valor sugerido, a gente faz que nem aquelas propagandas das Casas Bahia no Brasil. Quer pagar quanto? Né? Alguma coisa a gente sempre tenta tirar da pessoa, né? Para não ficar que deu. Outro dia uma pessoa lá no Brasil falou, pastor, eu só tenho 25 centavos. Eu falei, me dê, porque aí pelo menos você comprou o livro em vez de eu te dar. Né? Mas se você realmente não puder, a gente quer te ajudar. Se você pode, a gente pede que você nos ajude. Eu fico sempre muito à vontade, mesmo para falar dos livros, para divulgá-los, porque eu não ganho
absolutamente nada com os meus livros, né? Já distribuí muitos deles, e a gente reinveste isso nos próprios projetos do Ministério. Um dos livros que a gente vai ter ali à disposição depois, que é o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse material nós já traduzimos ele para o alemão, para o espanhol, para o inglês, para o japonês, está sendo traduzido para o italiano, e tem um pessoal, né, já se movimentando para fazer isso para o francês, porque nós cremos numa palavra de Deus que o Brasil vai servir as nações. Amém? E outro dia alguém falou, pastor, quem que paga essas traduções? Eu falei, você, quando compra um livro, está nos ajudando, né, a financiar tudo isso. Então, há uma razão para a gente ter um preço ali sugerido, mas eu gostaria que isso não fosse nenhum empecilho para você adquirir o livro, né? É lógico, para aqueles que são do Brasil, com certeza lá vocês podem comprar em real e não em dólar aqui. Mas para o pessoal que está aí, né, morando por aqui, que está distante, eu creio que é mais fácil adquirir o material aqui do que tentar pedir de lá depois. Eu tenho um livro em especial, esse nós rodamos aqui esses dias, que é o livro de todo o coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Eu vou mexer um pouco nesse assunto hoje, mas o que eu queria adiantar é que há 20 e poucos anos atrás, um dia o Senhor falou comigo de uma maneira muito forte, né? Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou, ele respondeu na lata. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E eu lembro que na ocasião o Senhor falou comigo, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Né? E eu, na época, fiquei envergonhado. Eu falei, puxa, como algo que Jesus classificou no mais alto patamar é um assunto que a gente prega, ensina, fala tão pouco. E desde então, eu comecei a me esforçar para pregar, ensinar mais, e nesse livro nós compilamos aí o melhor dessas mensagens, dessas últimas 2 décadas, e apresentamos num formato que eu tenho certeza que vai te abençoar, e eu quero te encorajar a adquirir, né? E se você puder, talvez até levar mais do que o seu, para nos ajudar a tocar e alcançar outras pessoas. Entre os materiais que a gente tem ali, eu tenho o livro O Agir Invisível de Deus. Eu gosto de dizer que esse é um clássico do nosso ministério, é um dos materiais que eu mais aprecio. Ele fala sobre a soberania de um Deus que age usando circunstâncias que a gente não entende, mas consegue fazer com que elas trabalhem também em nosso favor. É um livro que, além de destacar a soberania de Deus, além de ter uma mensagem de fé e confiança, ele fala muito do tratamento de Deus conosco em meio a essas circunstâncias que a gente não entende. Né? Tem um material ali também que quero recomendar, o livro Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Essa é uma outra área que tem sido, na minha vida, uma revolução, esse entendimento. Eu gosto de dizer que esse ensino pode mudar não apenas a sua vida financeira, mas o que é mais importante, a sua relação com Deus. Né? Um material que também, com certeza, vai te ajudar. E eu consegui um pouco, trazer um pouco do Brasil para cá, do CD do Tetelestai, que é o CD novo do Diante do Trono. Eles estiveram conosco alguns meses atrás, a gente arrematou a sobra, e eu estou aí com a sobra da sobra. Né? Alguns irmãos, sabendo que vinha, disseram, pastor, traz algum material, né, além dos livros, então a gente tem um pouquinho, se isso te interessar. Eu gostaria que, se você tiver liberdade, virasse para o irmão ao seu lado, fizesse a melhor cara de crente que você puder, falasse para ele, eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Mas você pode até usar aquele jargão pentecostal, deixa Deus te usar, vaso. Eu acho engraçado que, apesar de ser uma brincadeira que eu fiz pela primeira vez, deu tão certo que a gente adotou como padrão. Mas eu acho engraçado quando você vê um falando para o outro, o que fala e está assim naquela fé, né? Na maior cara de pau, acreditando. Mas a hora que o outro fala com ele, se faz de surdo e finge que não é com ele. E eu ainda me divirto, apesar de brincar com isso em todo lugar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu gostaria que você lesse comigo aí, do versículo 15 até o versículo 17. Enquanto você localiza o texto, eu queria dar um pano de fundo rápido, breve. No comecinho de 1994,
Então, isso está indo para quase 22 anos. Eu acho que isso aconteceu entre março ou abril de 94. Eu estava nos primeiros meses do meu ministério pastoral, eu sei que comecei a pastorear em dezembro de 93. E eu me lembro que, na época, na igreja que eu pastoreava, em Guarapuava, no interior do Paraná, a gente tinha o culto, a celebração do domingo. Tínhamos uma reunião na terça-feira à tarde, que ela começou principalmente por conta das irmãs que haviam se convertido, os esposos ainda não, elas tinham dificuldade com o horário do domingo à noite, pediram algo que facilitasse. A gente criou essa reunião na terça à tarde, era para um grupo menor, e tínhamos também um culto na quinta-feira à noite, que era mais voltado ao ensino bíblico. A gente nem classificava tanto ele como um culto, era mais um momento de treinamento, aquela reunião. Na época, a gente não tinha nem a reunião da moçada ainda no sábado, mas tínhamos essas 3 reuniões. Na terça-feira à tarde, no final da reunião, eu vejo uma irmã querida lá da nossa igreja, irmã Maria, me rodeando. Ela era uma pessoa assim, bem tímida, introvertida, e eu percebi pela dificuldade dela de se aproximar que ela queria conversa e não sabia como chegar. Eu lembro que eu tentei facilitar. Eu falei, irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Ela disse, quero, pastor. Eu falei para ela, se aproxime, vem cá. E quando ela chegou, ela já foi logo se explicando. Ela disse, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu tenho um lado meio gaiato, brincalhão. A minha vontade na hora já era dizer, olha, nenhum louco acha que está louco. Então o fato de não achar que está louco não é nenhuma garantia que não está louco. Mas ela estava assim tão tocada, tão emocionada, que eu acabei até abortando ali o momento da brincadeira. Eu queria entender. Irmã Maria era uma pessoa assim que teve uma experiência muito forte com Deus. Na primeira vez que ela entrou num dos nossos cultos, sem acreditar em absolutamente nada a respeito de Deus ou do que Ele fazia, ela foi instantaneamente curada de um câncer muito avançado, numa situação muito séria, e a cura dela foi algo tão impactante para ela, para a família, para os médicos, desnecessário dizer que ela entregou a vida a Jesus, no mesmo instante em que constatou a cura. Deus foi tocando, alcançando toda a família. Um dia desse eu encontrei o esposo da irmã Maria, porque eu sempre conto essa história, e eu lembro que quando encontrei ele, eu falei, olha, eu ando contando sua história por aí. Ele falou, antes de eu me converter, eu falei, exatamente, porque ele mesmo dizia isso, que antes de ele converter, ele era o tipo de gente que vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Ele vivia jogado para a sarjeta. Alguém disse, para tentar definir o tanto que bebia, disse que do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Para você ter ideia do nível que era. Ele também, obviamente, pelo que aconteceu na vida da esposa, se converteu, ele foi instantaneamente liberto do álcool, aquilo se tornou um testemunho tremendo, toda a família passou a servir ao Senhor, e a irmã Maria virou, assim, uma pessoa de uma resposta muito grande a Deus, era uma mulher de oração. Ela chegou a trabalhar depois disso na igreja o tempo todo, não importa o que ela estava fazendo, você via a irmã Maria orando o dia inteiro. Eu sabia que a irmã Maria era alguém séria com Deus, e apesar de estar meio tímida, com dificuldade de contar algo, eu sabia que ela não estava ali de brincadeira. E quando ela disse, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louco, eu tentando entender, eu falei, por que você está me dizendo isso? Ela disse, pastor, no culto do domingo, quando a gente veio aqui para a igreja, ela diz, na hora do louvor, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Ela diz, a gente estava no meio do louvor e adoração e, de repente, ela falou, eu ouvi um barulho de metal retorcendo. E ela disse, eu levei um susto enorme achando que o telhado da igreja estava vindo abaixo. Ela disse, quando eu olhei para cima, o meu susto foi maior do que com o barulho. Porque quando eu olhei para cima, ela falou, não vi o telhado caindo. Eu vi ele se abrindo pela metade, de fora a fora. E ela diz, metade enrolou para um lado, como quem abre uma lata de sardinha, metade do telhado enrolou para o outro lado. E ela diz, eu fiquei assustado olhando o céu acima de nós. Ela diz, eu ainda não tinha nem respirado diante do que eu estava assistindo. Ela diz, eu vi o céu se rasgarem de fora a fora. E ela diz, pastor, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele. Ela diz, brilhava mais do que umas 10 mil vezes o brilho do sol. Mas ela diz, no instante que eu vi, que eu olhei para ele, eu sabia que era ele. Ninguém precisava me explicar que era ele. Ele estava rodeado de anjos. Ela diz, um dos braços estava estendido, a mão estava aberta. Ela diz, quando eu olhei aquela mão, ela diz, pastor, o que eu vi não foi uma cicatriz. Ela diz, o que eu vi foi um buraco, como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, no entanto, o outro braço não estava estendido para o lado da mesma maneira, estava estendido para frente, a mão fechada, o dedo em riste, apontando na nossa direção. Ela diz, então, ele falou. Ela diz, ele fez por 3 vezes a mesma pergunta.
E a pergunta dele era, tu me amas? Ela disse, pastor, eu olhava para o lado porque demorou para eu entender que aquilo era uma visão. Ela disse, para mim era tão real que eu imaginava por que ninguém está ouvindo isso, por que ninguém está vendo isso. Ela diz, foi naquele instante que ele falou que eu entendi por que a Bíblia compara a voz de Deus com um trovão. Ele diz que aquela voz era muito forte. Então, ele falou pela segunda vez, tu me amas. Ela diz, ele trovejou a terceira vez, tu me amas. Ela diz, então, de repente, o céu se fechou. O telhado da igreja voltou ao normal. Ela disse, foi só então que eu entendi que aquilo era uma visão. Ela disse, pastor, eu saí debaixo de um temor de Deus tão grande. Quando eu fui para casa, ela diz, eu não falei nada com ninguém a respeito disso. Ela diz, não que eu tenha ficado doente. Ela falou, meu corpo reagiu debilitado à intensidade da visão. Ela diz, imediatamente, quando cheguei para casa, eu fui para a cama. Ela diz, eu só levantei hoje, na terça-feira, para vir aqui te contar o que aconteceu. Eu estou ouvindo a irmã Maria falar aquilo, e eu não consigo descrever para você o temor de Deus que veio sobre meu coração enquanto ela está contando a experiência. Primeiro, não é todo dia que você vê alguém tendo uma visão aberta como essa. Não é toda hora que você vê isso acontecendo. Mas a irmã Maria está me contando aquilo, eu novo no ministério, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com aquela informação. Eu lembro que eu fiz o que talvez a maioria faz quando precisa ganhar tempo. Falei, irmã Maria, vamos orar. Né? Enquanto esse vamos orar, e não quer dizer que não iria orar, eu estava, em outras palavras, tentando dizer, não faço ideia do que eu faço com esse negócio que você está me falando, o que a gente tem que fazer com isso, mas eu lembro que eu deixei aquele lugar muito inquieto, tentando entender, e falei uma bobagem enorme para a irmã Maria. A bobagem que eu falei para ela foi a seguinte, como é que a senhora vai embora de um culto desse, com uma visão dessa, sem falar nada? Né? A bobagem não era a pergunta, a bobagem é o que veio depois da pergunta. Eu falei para ela, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que ele queira falar, você imagina quando ele quiser mesmo o barulho que ele não vai fazer. Né? Mas eu realmente, sem saber como lidar com aquilo, saí pensativo, orando, e passou a terça-feira, passou a quarta, e quando chegou a quinta-feira, eu fui fazer uma visita para uma família da igreja no horário nobre, que é o horário do almoço. Né? Na época era solteiro, além de cuidar do rebanho, tinha que garantir a sobrevivência também. E eu e um outro pastor, que também eram solteiros, a gente foi para ter com essa família, não era nenhuma visita específica, eles apenas nos chamaram para comer junto, para ter um momento de comunhão. A gente tinha muita liberdade com eles, chegamos, já fomos todo mundo para a mesa, sentando. E quando sentamos à mesa, eu percebi a falta da filha mais nova daquele casal, que era a Tássia. E eu perguntei, cadê a Tássia? Não vem? Ela devia ter 7, 8 anos de idade na época. E a mãe dela falou, não, ela não vem não, ela está lá no quarto, mas não vai comer. E a primeira pergunta foi, está de castigo? Né? A mãe falou, não, ela não foi hoje nem na escola, ela teve um sonho, e desde que acordou, tudo que a Tássia faz é chorar. Orar e chorar, desde o momento que acordou. Eu falei, o que essa menina sonhou? Né? Porque uma criança não querer ir para a escola, irmão, a gente entende. Mas ficar orando e chorando, desde a hora que acordou, não querer encarar nem o almoço, não me diga que é comum. E a mãe falou, olha, toda vez que ela tenta contar o que aconteceu, ela chora, ela está muito emocionada. Mas a mãe me diz, juntando os pedaços, foi mais, não esqueci o texto, nós já vamos chegar lá, tá? Deixa aí em João 21, de 15 a 17. Ela diz, juntando os pedaços, foi mais ou menos o seguinte, a Tássia sonhou que nós estávamos num culto, lá na comunidade, terminou o momento do louvor, o senhor subiu ao púlpito para pregar. Ela diz, e no momento em que o senhor subiu ao púlpito, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. E ela disse o seguinte, no momento em que o telhado da igreja se abriu, ela viu o Senhor Jesus. Ele veio descendo, a visão não era a mesma, ele se colocou em pé do seu lado, no púlpito, na plataforma, ele te abraçou, sorriu de uma forma muito meiga, gentil para você, e ele te disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Quando a irmã falou isso, eu ainda querendo brincar com o assunto, falei, o que emocionou tanto sua filha, que eu não vou pregar? Né? Ela falou assim, não, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela diz o tempo todo, mãe, eu nunca vi tanto amor no mundo, como eu vi nos olhos dele. E aquela mãe dizia, pastor, isso não pode ser um sonho normal, o impacto que isso teve sobre ela. Enquanto aquela mãe está contando, irmão, não foi nem eu que tive o sonho, mas só de ouvir o que aquela mãe estava contando,
né, eu também não consigo descrever para você. Eu falo muito a respeito disso, e cada vez que eu descrevo essa experiência de quase 22 anos atrás, isso ainda mexe comigo, porque o impacto que aquilo trouxe no meu espírito foi algo muito intenso. Eu lembro que eu almocei o mais rápido que eu pude, eu me mandei o mais depressa possível para a minha casa, e foi só o tempo de passar pela porta do apartamento onde morava, eu já me joguei para o chão da sala, e ali eu comecei a orar e chorar, e falei, Deus, eu não sei o que é que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Né? Como eu disse, querido, eu nunca vi isso acontecer dessa forma, nem antes, nem depois, com ninguém debaixo do meu cuidado ou pastoreamento. Mas aquelas duas pessoas tiveram duas visões muito impactantes. E eu falei, Deus, eu não creio que essa visão, que esse sonho da Tássia seja literal. Não creio que o Senhor vai descer fisicamente pregar lá na nossa igreja. Eu falei, se for isso, me confirma aí que eu chamo a TV, nós vamos fazer o maior sucesso. Vou ficar do seu lado, em pé o tempo todo, só para sair na fita. Né? Mas eu falei, eu imagino que não seja isso. Agora, eu não estou conseguindo entender o que é essa mensagem. E na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara. Eu também não quero sugerir, né, que essa é a maneira, a forma como eu me relaciono com Deus o tempo todo. Aquilo foi algo singular, especial, né? Não é algo que acontece toda hora, o tempo todo, mas talvez tenha sido uma das experiências mais fortes que eu já tive com o profético na minha vida. E eu creio que eu posso dizer daquele dia, né, da mesma forma como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. No momento que eu estava ali prostrado, orando, chorando, sem entender o que era aquilo tudo que eu tinha ouvido, sem entender aquele impacto de Deus dentro de mim, o Espírito Santo falou comigo. Obviamente, o sonho não é literal, ele é simbólico. E eu falei para ele qual a simbologia do sonho. Ele disse assim, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo, e vocês não me deixam. Quando ele disse desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. Na hora que eu lembrei da visão da irmã Maria, ele me disse, qual é o único texto das Escrituras que contém essas 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? E foi nesse momento que eu fui para João, capítulo 21, e é o texto que eu quero que você leia comigo, porque a minha intenção essa noite não é pregar a visão da irmã Maria, nem o sonho da Tássia. Eu quero usar isso apenas como uma ilustração para introduzir o assunto. O que eu quero compartilhar com você, obviamente, é uma porção da palavra de Deus, porque o que nos guia não é a experiência de ninguém, é a Escritura, é a palavra de Deus, amém? Imediatamente eu vim para esse texto, que é o único texto que tem essas perguntas. João 21, vamos ler junto, aí de 15 a 17. Diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E o texto diz, e Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu me lembro que no momento em que abri a Bíblia e li esse texto, o Senhor me visitou de uma forma assim muito especial. Parece que eu comecei a enxergar e entender coisas a partir desse texto como nunca antes. E foi aqui, nessa ocasião, que Deus começou a me fazer entender que esse assunto de amar a Deus, de amar ao Senhor Jesus, não é algo de pouca importância. Foi nesse dia que ele me disse que esse era o maior mandamento, e se esse era o maior mandamento, por que a gente falava tão pouco a respeito disso? Eu lembro que minha primeira conclusão foi pensar nos outros pregadores que eu tinha ouvido ao longo da minha vida. Eu pensei, é mesmo, quase nenhum pregador fala sobre isso. Eu tinha visto muita gente fazer menção, principalmente lá daquele texto de Apocalipse, de se voltar ao primeiro amor. Mas eu vi muito pouca gente explorar de fato o assunto. E a minha primeira reação foi julgar os pregadores, dizendo, eu nunca vi nenhum deles falar sobre isso. Mas enquanto eu estava tentando jogar pedra nos outros, o Espírito Santo falou comigo e disse, e você? Por que é que nunca falou sobre isso? E eu emudeci, eu não tinha nenhuma explicação. Eu comecei a entender que Jesus não ia questionar Pedro por 3 vezes a respeito desse assunto, se não fosse importante. E naquela hora, foi como se Deus abrisse meus olhos, eu comecei a enxergar por toda a Bíblia, versículos que eu lia o tempo todo e naquele momento parece que eu nunca tinha nem visto. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim, se alguém não ama ao Senhor Jesus,
seja anátema. A palavra anátema é muito forte. Ela significa maldito, ela significa, na melhor das hipóteses, abominável. E ele está escrevendo para quem serve a Deus. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para os cristãos. Ele diz, se alguém de vocês, inclusive, não ama ao Senhor Jesus, seja maldito, seja abominável. Ou seja, ele está dizendo que não é cabível nenhum nível de relacionamento com Deus que não seja baseado e fundado no amor para com Ele. Aliás, se esse é o maior mandamento, e o maior mandamento não é apenas que a gente ame a Deus. Quando perguntaram, Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Eu gosto de definir e classificar isso como amor total. Não é só amar a Deus, mas é amar com tudo que é em nós, com tudo que nós podemos amar. E naquele momento eu comecei a olhar para esse texto e entender algumas verdades que elas têm norteado a minha vida. Talvez nos últimos anos, esse é um dos assuntos que eu mais tenho pregado, que eu mais tenho repetido, e de fato ele me traz sempre muito temor ao coração. A primeira verdade que eu entendi nesse texto tem a ver com o propósito pelo qual Jesus está fazendo as perguntas para Pedro. Jesus não está perguntando algo para Pedro precisando saber da resposta. No versículo 17, o próprio Pedro diz, tu sabes todas as coisas. Então, Jesus não está perguntando porque ele precisa tomar ciência da resposta. Não é uma pergunta que necessite de uma informação como retorno. O propósito da pergunta é outro. E eu creio que não é difícil a gente entender o propósito da pergunta quando a gente começa a entender aqui o pano de fundo. A primeira coisa que eu reconheci é que as três perguntas elas não são iguais. Elas são parecidas, mas não são iguais. Por exemplo, só na primeira é que nós temos esse detalhe. Jesus pergunta, tu me amas mais do que esses outros? Essa pergunta, mais do que esses outros, né, você não encontra na segunda nem na terceira pergunta essa frase. Só na primeira. Eu percebi também que, além dessa questão, a maneira como Jesus elabora a pergunta, ela também é diferente. Né? Na terceira vez, ela é diferente, por exemplo, da primeira e da segunda vez. Nós já chegamos lá. Eu percebi que a intenção de Jesus não era criar entre eles nenhum tipo de competição. Numa outra ocasião, os discípulos começaram a disputar entre eles quem deles era o maior. Jesus deu uma enquadrada na turma, né, e mostrou que ele não se agradava nem um pouco daquele comportamento de disputa, de competição entre eles. Então, não seria lógico nem coerente com a própria atitude de Jesus, ele nesse momento está incitando Pedro a algum tipo de competição. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Não é porque ele quer que a gente esteja em disputa entre nós. É porque Pedro, um pouquinho antes, e a gente enxerga isso no próprio Evangelho de João, Pedro, de fato, estava numa posição de acreditar que amava Jesus mais do que os outros. Por exemplo, lá no capítulo 13 de João, nos versículos 37 e 38, você descobre que Pedro se achava o cara. Jesus diz assim na última ceia, um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos discípulos começaram a fazer a pergunta, porventura sou eu? O que cada um deles, ao fazer a pergunta, está dizendo? Eu sei que eu sou um candidato a esse fracasso. Pode ser que aconteça comigo. Enquanto a maioria está perguntando, porventura sou eu, se vendo a possibilidade de errar, Pedro, ele não só não faz a pergunta para Jesus, porventura sou eu, como a Bíblia diz que ele pergunta para João, que estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus, pergunta quem é. Esse pergunta quem é, irmão, tem uma entrelinha, as entrelinhas têm uma mensagem ali. Ele está dizendo algo mais ou menos assim, bota a mão no fogo, por mim e por você, João, por nenhum dos outros 10. Esse pergunta quem é, não é porventura sou eu, descobre logo quem deles é o cara. É fácil a gente entender isso, porque Pedro disse, Senhor, por ti eu daria a minha vida. O que ele está dizendo? Eu não só não te trairia, como eu chegaria ao ponto de morrer por você. E no momento em que Pedro fala isso, eu fico tentando imaginar a encarada messiânica de Jesus nele. Né? Eu fico tentando imaginar como teria sido essa cena. Jesus diz, Pedrão. Ele disse, você morreria por mim? Claro que morreria. Ele diz, Pedro, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, senhor, de modo nenhum, eu não. Vai. Pedro, naquele momento, querido, ele de fato, não acredito que queria mentir para Jesus.
Mas Pedro estava equivocado a respeito do nível de amor dele para com o Senhor. Ele achava que ele tinha muito mais do que, na verdade, ele tinha. E Pedro tinha o que eu apelidei de o Speed Romário. Alguns mais novos, né, como meu filho, não pegaram essa fase, mas na Copa de 94, na verdade, antes da Copa 94, quando o Brasil quase não classificou, e foi a Copa que nós ganhamos o tetracampeonato, aliás, depois do ano passado, ninguém mais nem quer falar de Copa, né? Mas, naquela ocasião, o Romário entrou em campo, foi escalado, praticamente salvou a seleção, botou a gente para dentro, virou herói nacional, e numa entrevista em rede nacional de televisão, depois do jogo, e fez a seguinte afirmação, disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, este é o cara. Então, a minha definição do Speed Romário não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara, é esse do Romário, entendeu? É quando ele acha que Deus acha que ele é o cara. Eu imagino que Pedro estava mais ou menos nesse nível. Né? Senhor, por você eu morro, eu de jeito nenhum. Né? Jesus está olhando e dizendo, Pedro, você vai descobrir logo que você não está com essa bola toda. E agora, depois de tudo que aconteceu, e nós sabemos a história, Pedro negou Jesus as 3 vezes. Agora Jesus encontra Pedro e pergunta, e aí, você ainda acha que é o cara? Você me ama mais do que todos esses outros? Você é aquele que morreria por mim ou não é? Na verdade, até a palavra que Jesus usa, porque no original grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, eles tinham palavras diferentes para expressar conotações diferentes de amor. Então, por exemplo, tem uma palavra pouco conhecida que é estorge. Estorge significa amor familiar. Só era aplicado, usado dentro do contexto de família, para falar de amor dentro da família. A palavra que Jesus usou aqui é a palavra grega agapau, uma derivação de ágape. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele usa agapau. Ágape é o amor perfeito, ou podemos chamar de um amor sacrificial. Então, eu creio que Jesus está perguntando, e aí, você me ama com aquele amor sacrificial? Tipo, cadê o cara que ia morrer por mim? E a resposta de Pedro, irmão, é muito interessante, porque no português, mesmo na tradução para o inglês, para o espanhol, a gente não percebe esse jogo de palavras que tem no grego. Porque a gente não tem essas palavras diferentes para conotar as diferentes expressões de amor. A resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é amor de amigo, é amor fraternal, é amor de irmão no máximo. Basicamente, Jesus está perguntando uma coisa e Pedro está respondendo outra. Apesar de quando a gente lê só a Pedro, você me ama, te amo, parecer assim, não, está tudo certo. Jesus está falando sobre um nível de amor e Pedro está respondendo sobre outro. E tinha ainda uma 4ª palavra, que era eros. Eros fala do amor no sentido de conotação física, da intimidade sexual de um casal. Então, se o esposo falasse para a esposa, né, benzinho, vão fazer amor, usasse eros, ele não está falando de nenhuma outra coisa a não ser aquilo. Então, eles escolhiam a palavra exatamente com a conotação que queriam passar. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama agapau, amor sacrificial? Ele responde, tu sabes que eu te amo, filéu. A primeira versão da NVI, a nova versão internacional, quando saiu em português, nessa época, em 94, quando Deus falou comigo, eu tinha só o Novo Testamento, porque eles não tinham nem traduzido a Bíblia toda ainda. Né? Essa versão só tinha o Novo Testamento. Nessa primeira edição, depois eles mudaram, o texto estava traduzido assim, Pedro, tu me amas? Aí a resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Agora tenta imaginar a moça perguntando para o noivo, benzinho, você me ama? Ele diz, eu te considero muito. Está lascado, irmão. Primeiro, não é o que ela está perguntando. Segundo, muito menos o que ela quer ouvir. Mas aí Jesus está abordando Pedro. E aí, Pedro, você me ama? Apesar da resposta de Pedro ser positiva, o que ele está dizendo nas entrelinhas é mais ou menos assim, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Então, o que eu vejo por trás dessa pergunta é um propósito específico, de levar Pedro a uma autoavaliação sincera. Você pode repetir isso? Autoavaliação sincera. Outro dia alguém perguntou, pastor, por que manda a gente repetir? É espiritual? Eu falei, não, é didático. Só para te ajudar a guardar algumas coisas. Eu creio que de tempos em tempos, todos nós, eu e você, precisamos passar por um momento de uma autoavaliação sincera. Porque é possível a gente se equivocar a respeito do nível de amor que a gente tem para com ele.
Eu, como disse antes, não penso que Pedro estava mentindo. Eu acredito que ele estava sinceramente equivocado a respeito do quanto ele amava o Senhor. Eu me lembro da minha adolescência, de um culto, onde ninguém fez nem o apelo para isso. Isso foi o pior. Eu fui de oferecido. Saí do meu lugar, fui para a frente da igreja, dobrei meu joelho e falei, Jesus, estou me oferecendo, me consagrando para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu quero morrer pela causa do Evangelho. E naquele momento, irmão, que eu falei isso, eu realmente acreditava que eu estaria pronto para isso. Agora, o tempo mostrou que eu não estava assim, nesse nível de amor sacrificial. E nesse dia em específico, quando Deus estava falando dessas coisas comigo, o Espírito Santo trouxe tanta luz ao meu coração, que eu descobri que a semelhança de Pedro, eu também não tinha muito mais do que o filéu. No meu caso, eu brinco que ainda era um filéuzinho de nada. A segunda pergunta de Jesus, apesar de não ter a expressão amas-me mais do que os outros, Jesus mantém o agapau. Pedro, tu me amas, agapau? E Pedro insiste, tu sabes que eu te amo, filéu. Tipo, amar eu amo, mas não é isso tudo. Então Jesus faz a terceira pergunta. Na terceira, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. O que é que tem de diferente na terceira pergunta que Pedro se entristeceu? É o jogo de palavras que Jesus está fazendo. Na terceira vez, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para esse nível de amor que ele está discutindo, que é agapau, ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é, Pedro, tu me amas filéu? Eu gosto de dizer que esse era o golpe de misericórdia. Era o desfecho final, tipo, é só isso mesmo que você tem? E a Bíblia diz que nesse momento Pedro se entristece. E a frase que Pedro usa é assim, tu sabes todas as coisas. Por trás disso eu entendo ele dizendo, lá atrás, eu achei que te amava para valer, a ponto de morrer por você, você já sabia que não estava nesse nível. Não adianta eu agora tentar te dizer que eu amo mais do que isso, porque nós dois sabemos que é só isso, é só filéu. E diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu, é só isso que eu tenho. E naquele momento, querido, eu não consigo descrever para você a tristeza do meu coração, de constatar não só a limitação do amor de Pedro, mas também a minha. Porque, como eu disse, querido, o maior mandamento não é só amar a Deus, mas é amar com tudo que é em nós. E eu acredito que nós precisamos, sinceramente, repensar a maneira como alguns de nós escolhemos viver o cristianismo. Outro dia alguém me disse, tem uns crentes fanáticos. Eu falei, não, querido, o problema não são os fanáticos, são os que não são. O que está de errado não é com quem está fanático, o que está de errado é com quem não está. Deixa eu te dizer algo que eu acredito, sinceramente. C.S. Lewis fez a seguinte afirmação. Ele diz, o cristianismo, se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. Ele conclui dizendo, o que ele não pode ser é de moderada importância. E a maneira como alguns de nós vivemos a vida cristã e a fé é como se fosse mais ou menos importante. A gente não trata nem como se fosse uma mentira, uma fraude que não vale nada, mas também não trata com infinita importância como se de fato fosse aquilo que realmente é. É lógico, quando alguém se refere ao fanatismo de algum tipo de ação, não da paixão pelo Senhor, nós também vamos reprovar isso. Mas quando falamos de amor para com o Senhor, que Deus não espera outra coisa de mim e de você. O que Ele espera é que nós o amemos de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. É que nós possamos buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Eu acredito que a igreja jamais vai poder cumprir, de fato, o seu papel, a sua missão na terra, né? Jamais vai poder cumprir com a expectativa do coração de Deus enquanto não sintonizar no nível de amor e paixão que deveria estar sintonizado. E naquele momento, querido, eu confesso que eu chorei muito porque enxerguei meu coração e eu vi que eu também não estava naquele nível e eu confesso que eu fiquei até preocupado, que eu pensei isso no primeiro ponto da mensagem, já chegou nesse nível. Pensei até o fim ele me mata, ele acaba comigo. Mas a segunda coisa que ele me fez entender, na verdade, me foi um consolo. Eu entendi na linguagem, na conversa de Jesus com Pedro, porque você tem que entender aqui um Pedro que está assim, moidinho, quebrado, né, emocional e até espiritualmente falando, falido, porque achava que era o cara, mas a gente conhece bem a história. Quando Jesus foi preso, a gente tem que dar até esse desconto. Pedro tentou fazer alguma coisa. Pedro tentou ajudar Jesus. A Bíblia diz que ele puxa uma espada, ele desfere um golpe
que acabou cortando um pedaço da orelha de um camarada chamado Malco, que era um servo do sumo sacerdote. Na minha opinião, cá entre nós, eu sinceramente não acho que ele queria a orelha quando deu aquele golpe. Pode ser que eu que exagerei, que vi muito filme de gladiador, mas se fosse eu, com aquela espadada, eu tinha tentado o pescoço, a jugular, né? Eu tinha tentado a goela do camarada. De alguma forma, era o primeiro lugar que eu ia tentar atacar. Eu imagino quando Pedro puxa e dá o golpe, o camarada, no susto, no reflexo, deve ter tentado fazer esquiva, e o que ele perdeu foi só um pedaço da orelha. Não bastasse o golpe mal dado, Jesus ainda dá uma bronca em Pedro, manda ele guardar a espada, ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para Pedro. Irmão, por que Pedro puxou aquela espada? Ele sabia no que ia terminar aquela prisão. Vão arrastar Jesus, vão matar Jesus, vão acabar com tudo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quando Jesus manda ele guardar a espada, em vez de se defender, cura a orelha do cara, eu acho que Pedro pensou, foi-se o boi com a corda. Ele diz, vai tudo para o beleléu. E esse é o momento onde a maneira como eles agiram foi mais ou menos assim. Jesus, se o Senhor quer tanto ser preso e morrer, Deus te abençoe. O texto diz, cumpriu-se naquela ocasião a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, o que leva alguns estudiosos a acreditarem que talvez isso tenha acontecido com ele, porque ele é o único que menciona isso. Diz que tinha entre eles um jovem enrolado num lençol. E quando os guardas tentaram prender, largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Aí você imagina, querido, o que aconteceu com todos eles. Eles correram, foi de medo, nós não podemos ser pegos juntos, nós não podemos ser presos juntos, né? Não sei se um saiu na frente gritando, salve-se quem puder, mas a verdade é que vazou todo mundo, não ficou um. O capítulo 18 de João fala que Pedro e um outro discípulo, essa maneira como João fala de si o evangelho todo, Pedro e um outro discípulo iam seguindo Jesus à distância. O que é essa distância? Se os caras tentar pegar nós, dá tempo de correr. Se não, a gente satisfaz a curiosidade indo atrás e vendo o que é que vai dar. Então eles vão seguindo Jesus e percebem onde ele foi preso. Ele é levado para o Sinédrio. Os dois decidem entrar no lugar onde Jesus foi preso. E o capítulo 18 de João diz que João era conhecido do sumo sacerdote. E aí que vai fazer sentido para você a pergunta que a criada faz para Pedro na porta. Ela diz para Pedro assim, você também é discípulo dele? Que esse também? Esse outro aqui nós sabemos que é. Você é do mesmo time? Essa é a primeira vez que Pedro nega, diz, eu não tenho nada a ver. Porque ele ainda está com medo das consequências. Pedro negou a segunda vez, Pedro negou a terceira vez. Na terceira, quem dá esse detalhe é o Evangelho de Marcos. Marcos foi discipulado, mentoreado, escreveu o seu evangelho debaixo da mentoria de Pedro. Ele diz que na terceira vez, Pedro praguejou. Tem uma outra versão que diz que ele soltou imprecações. Na verdade, ele soltou foi alguns palavrões, a gente falaria hoje em dia. A gente não sabe se ele xingou quem está perguntando ou se ele xingou o próprio Jesus. Às vezes fica obscuro, mas ele quer garantir que ele não tem nada a ver. E na terceira ele apela e ele pragueja. Quando o galo canta, depois que Pedro negou a terceira vez, e a Bíblia diz que ele caiu em si, diz que saindo dali ele chorou amargamente. Pedro entra num processo, querido, que eu particularmente acredito que ele se sentiu excluído daquele time de Jesus, dizendo, eu não posso mais fazer parte. E eu vejo Jesus tentando restaurar isso. E Jesus diz, Pedro, você me ama? Senhor, amar eu amo, mas não é aquelas coisas. Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Eu não desisti de você. E eu ainda estou contando com você. No final de tudo isso, nós já vamos ler esse versículo, Jesus ainda diz para ele, segue-me. E foi o que Jesus falou lá na primeira vez. E o que Jesus está dizendo aí? Estou fortalecendo aquele chamado, eu não desisti de você, eu ainda estou contando com você. E, na verdade, a segunda coisa que Deus me fez entender e perceber é que o nosso amor pode crescer. E é isso que Jesus vai tentar mostrar para Pedro, para esse Pedro em crise. Em Marcos 16, a Bíblia diz que quando o anjo aparece no túmulo para as mulheres que foram visitar o túmulo depois da ressurreição de Jesus, o anjo diz assim, ele não está aqui, ele ressuscitou, foi adiante de vocês. E aí ele diz assim, ide dizei, essa notícia, ide dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único mencionado por nome. Qual a razão do anjo dizer, diga aos discípulos e a Pedro? Eu creio que se Pedro não tivesse sido especificamente mencionado pelo nome,
Ele ia dizer, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu falhei, eu fracassei, eu estou cortado desse time, foi cortado da seleção, estou fora. Aliás, nesse momento que Jesus apareceu, está falando com Pedro, Pedro tinha voltado a pescar, coisa que ele já tinha largado antes. Isso aqui a gente ainda poderia dizer, não é um hobby, é uma diversão, né? Mas o fato de Pedro ser mencionado por nome, essa abordagem toda que Jesus está fazendo, me faz ter uma leitura de Pedro que é exatamente essa, um cara que diz, eu falhei, eu fracassei, eu achava que era o cara, eu descobri que eu estou longe daquilo que deveria. Mas é aqui que entra o motivo principal da pergunta. Jesus não quer que Pedro faça autoavaliação só para descobrir que não está onde deveria. Ao mesmo tempo que ele quer que Pedro reconheça que não está onde deveria, ele também quer encorajar Pedro a alcançar o alvo. Ele quer mostrar para Pedro que é possível chegar onde Pedro deveria estar. E isso fica fácil da gente ver. Volta comigo ali em João 21, nos versículos 18 e 19. O texto diz assim, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Durante muito tempo, nas minhas Bíblias de estudo, tinha um ponto de interrogação do lado desse versículo. Só faltava escrever, mistério. Né? Porque eu ficava confuso sobre isso. Mas a explicação do 18, que ele está no versículo seguinte, o 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O que a gente percebe aqui? Jesus diz, Pedro, quando você era mais moço, e aqui para mim não é só idade cronológica, é maturidade, ele disse, você mandava no seu nariz, você se vestia, você se guiava, você estava no controle. Jesus diz, quando você for mais velho, de novo eu entendo que não é só idade cronológica, mas maturidade, ele diz, ou te cingirá, te levará para onde não queres. Ele diz, você vai perder o controle, você vai sair do comando, você vai aprender o que é ser governado. Ele diz, quando isso acontecer, Pedro, Jesus disse assim, estenderás as mãos. Olha aqui um instante. Disse isso, versículo 19 fala, significando com que gênero de morte Pedro havia de morrer. O que Jesus está dizendo? Morte por crucificação. Quando eu era criança, eu pensava que só Jesus e os dois bandidos que tinham sido crucificados. Demorou para entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução que existia naquela época. Jesus diz, Pedro, a mesma morte que eu morri, que você não quis me acompanhar antes, vai chegar a sua vez. Basicamente, eu acho que Jesus está dando uma boa notícia para Pedro. Não parece, mas uma boa notícia. Ele está dizendo, Pedro, você está frustrado com você porque você achou que tinha o amor agapau, sacrificial, disse que estava pronto para morrer por mim e na hora H correu, descobriu que não estava. Mas Jesus está dizendo, Pedro, eu não te avalio pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu estou olhando onde é que você vai chegar. Alguém diz que Deus nos escolheu não em função do que nós somos hoje, mas do que nós viremos a ser nas suas mãos. Ele está olhando e dizendo, Pedro, o importante não é que nesse momento você está no filé. O importante para mim é que o seu amor vai crescer e vai chegar o dia em que você vai entrar nesse agapau que você ainda não manifestou. Ele está dizendo, Pedro, eu olho para você e eu vejo no seu futuro um nível de entrega, um nível de rendição que você não alcançou ainda. Em outras palavras, ele está dizendo, Pedro, você vai chegar lá. Vai chegar a hora que você vai estar pronto para isso. E diz a tradição que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou a hora dele ser crucificado, ele teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor. Pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Esse texto começou nesse momento a me inspirar naquele dia, porque o propósito de Jesus, que ele não era pisar em Pedro, dizer, Pedro, você não vale nada, você é um crente de meia tigela, de segunda categoria, você realmente, Pedro, já era de se esperar. Não é esse o discurso de Jesus. Aliás, uma das coisas que foi dito sobre Jesus, profetizado sobre ele por Isaías, os evangelhos aplicam isso, foi o seguinte, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eu demorei também muito tempo para entender o significado disso. Eu me criei no estado de São Paulo, nasci em Santo André, morei em São Bernardo, a região ali da Grande São Paulo, e depois me criei em Campinas, já interior, apesar de não ser longe, mas é a segunda maior cidade do estado. Ou seja, me criei na selva de pedra. Só ali pelos meus 20 anos,
perto dos 20 anos, que eu me mudei para o Paraná e para o interior do Paraná. Hoje eu estou em Curitiba, capital. Então, foi quando eu fui conhecer e descobrir o que era a lavoura, ter o contato com a agricultura, coisa que antes eu realmente não tinha. Eu lembro que um dia um irmão querido, nós somos muito amigos até hoje, ele falou para mim: pastor, o senhor está num contexto completamente novo de tudo que o senhor viveu. Ele falou: e agora, pastoreando aqui, o senhor tem que conhecer a lavoura, o senhor tem que entender esse contexto. Primeiro dia que o senhor estiver livre, que achar que dá para ir comigo na fazenda, me avise que eu quero te apresentar esse mundo, esse universo. Combinei na primeira ocasião que dava e fui lá com ele. Ele falou: pastor, eu vou fazer o meu trabalho de quase o dia todo. O senhor me acompanha, eu vou te mostrando, vou te explicando tudo. Ele falou: o trigo está numa altura interessante, ainda não está amarelo, ainda está verde, mas já está assim, começando o ponto de madurar, ele está alto, está bonito de ver. Eu lembro quando nós chegamos na caminhonete dele, primeiro foi um impacto para mim, porque eu não imaginava que os campos eram assim tão imensos de plantio. Era um negócio assim que não tinha fim. Ele era um mar de trigo. Só que o que começou a me impressionar é que, justamente pelo tamanho, ele tem que ir pegando, eles dividem, né, o campo todo de plantio em áreas menores, e ele tem que ir pegando amostras de todas elas. Como que está, ele tem que avaliar, ele tem que cuidar como engenheiro agrônomo daquilo tudo. Então, nós estamos andando no meio daquele plantio o tempo todo de caminhonete. Só que, enquanto nós estamos andando na caminhonete, eu estou o tempo todo olhando pelo retrovisor, estou vendo que onde a caminhonete passa, fica 2 trilhos para trás, onde os pneus estão passando em cima, o trigo todo no chão. Só que imagine, irmão, que nós ficamos horas andando dentro daquilo. Eu falei: todo dia você tem que andar esse tanto dentro da plantação? Ele falou: todo dia. Aí eu disparei minha ignorância. Falei: daqui a pouco não vai ter mais trigo. Você está atropelando tudo. Ele começou a rir, né? Parou a caminhonete. Eu brinco, se fosse hoje, ele teria dito: sabe de nada, inocente. Ele parou a caminhonete rindo, que eu falei. Ele falou: pastor, desce, desce. Ele foi descendo pelo lado de lá, eu desci. Aí nós fomos para trás da caminhonete. Ele falou: o senhor está achando que esse trigo não levanta mais? Eu falei: estou achando não, eu tenho certeza. Eu falei: essa caminhonete tem quase 2 toneladas, sei lá quanto, impossível isso levantar. Ele falou para mim: pastor, olha para o lado de cá, para a sua esquerda. Eu lembro que ele falou assim para mim: tenta emparelhar a altura dos seus olhos com o trigo, porque ele fica todo nivelado. Ele disse: tenta olhar nessa direção. Ele apontou o dedo. Ele falou: vê se o senhor percebe alguma diferença. Eu falei: parece tudo igual. Ele disse: nessa direção o senhor vai achar. Olhando bem, de repente eu descobri. Eu falei: tem algo diferente aqui. Ele falou: o quê? Eu falei: tem 2 carreiros, que o trigo parece estar 1 palmo mais baixo do que o resto. Ele disse: observa a medida do carreiro e a distância entre um carreiro e outro. Aí eu comecei a olhar aquilo, eu olhava para trás na caminhonete, eu olhava aquilo de novo, falei: não. Você não está querendo dizer que passou ali e levantou. Ele falou: passou ali faz 2 semanas. Bom, minha cabeça parece que explodiu. Minha razão não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. Dizia: não pode passar em cima. Ele falou: pastor, olha para trás. Para trás era fácil de ver, não precisava nem agachar. Estava mais ou menos 2 palmos para baixo. Ele diz: ali faz 1 semana. E eu comecei a dizer para ele: cara, não pode, é impossível um trigo desse levantar depois que a caminhonete passa em cima. Ele falou: só tem um jeito de ser impossível. Aí ele agachou e disse: chega aqui perto. Ele disse: a única forma de ficar impossível é você fizer isso. Ele pegou exatamente onde o caule tinha quebrado, com a roda passando em cima. Ele diz: a única forma de ficar impossível é isso, você pegar onde a cana quebrou. A palavra cana significa caule. E esmagar. E aí com o dedo ele pegou um e fez. Tss. Ele disse: esse não levanta mais. Ele diz: o que a caminhonete fez com ele, ainda deixa ele levantar. Mas se eu esmagar o lugar onde ele quebrou, esse nunca mais levanta. No momento que ele estava me explicando isso, pela primeira vez eu entendi o versículo: ele não esmagará a cana quebrada. Jesus estava falando com gente que entendia do dia a dia da agricultura, coisa que eu e você já não fazemos mais. Sabe o que ele estava dizendo? Não importa o que tenha atropelado eu ou você ao longo da caminhada, ele não vai roubar de nós a esperança de nos reerguermos. Ele não vai roubar de mim e de você essa esperança. Quando diz: não apagará o pavio que fumega, a gente consegue entender mais fácil. Aliás, diz o cântico pentecostal de 1900 e antigamente: se apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o fogo pega. Aleluia. Era a época que a gente... O propósito dele, que ele não é colocar Pedro na lona e dizer: Pedro, você não serve, não presta. E mesmo aquele dia, querido, quando eu entrei em crise, reconhecendo que o meu nível de amor para com Deus também não era aquelas coisas. E mesmo hoje, onde talvez o Espírito Santo te ajude a entender que você também não está onde deveria estar. O
O propósito dele não é que você saia desse lugar debaixo de culpa, de condenação ou de desânimo. Mas ele quer encorajar eu e você. Que a gente pode alcançar um nível que nós ainda não temos. Que o nosso amor pode crescer. E eu quero te dizer, Deus acredita em você. Mais do que sua mãe. E mãe é mãe, fala a verdade. Eu tenho uma história que eu vi anos atrás, que eu custei acreditar nela. No fundo ainda tenho minhas dúvidas. De uma mãe que foi assistir o filho desfilar na parada militar. O menino passou marchando no compasso trocado da tropa. Todo mundo erguia a perna direita, ele erguia a esquerda, mas foi trocado do início ao fim. Diz que a televisão acompanhou ele do começo ao fim. Não sei como localizaram a mãe. E foram entrevistar a mãe. Como a senhora sentiu vendo seu filho marchar no compasso errado da tropa? Ela disse, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. É só mãe para fazer esse tipo de coisa, né? Que mãe é mãe. Mãe vê tudo de bom, nada de ruim nos filhos. Agora deixa eu te dizer, querido, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Ele consegue enxergar não só o que você é, o que você tem de bom, mas aquilo que você ainda vai se tornar. E ele está dizendo, Pedro, você vai chegar lá. Eu acredito em você. Esqueci da hora. Isso aqui me dá mais 10 minutos. 10, 20... Isso funciona em todo lugar, 40, apesar que elas já estavam prevenidos aqui. Vocês aguentam um pouquinho mais? Em terceiro e último lugar, eu vi um outro princípio aqui. E esse princípio é de que o amor não se expressa só em palavras. Então, vamos recapitular. Primeira coisa que eu falei foi da necessidade de uma autoavaliação sincera. Diga comigo, autoavaliação sincera. Segunda coisa que falamos é que o amor pode crescer, mesmo que hoje não esteja onde deveria. A razão de Deus nos levar a diagnosticar onde estamos é perseguir o que falta. Em terceiro lugar, o amor não se expressa só em palavras. Você pode repetir isso comigo? Diga, o amor não se expressa só em palavras. Em 1 de João 3,18, ele diz, amados, amemos não de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. Outra tradução diz, não de palavra, né, mas de fato e de verdade. Porque é lógico que o amor ele deve ser verbalizado. Mas ele não pode apenas se manifestar por meio de palavras. Ele tem que ser acompanhado de ações. Eu acredito que o que nós precisamos como igreja, mais do que aprender a declarar e cantar que nós amamos o Senhor, é entender que isso precisa mais do que ser verbalizado. Nossas ações elas têm que fazer coro com as nossas palavras. E cada vez que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E ainda que Pedro diga, Senhor, amar eu amo, não é aquelas coisas, não é aquela Brastemp, mas eu amo. Qual foi o complemento de Jesus nas 3 vezes? Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, se você me ama, então ame aqueles que eu amo. Pedro, se você se importa comigo, então eu quero que você se importe com aqueles com os quais eu me importo. Pedro, se você me ama, eu não quero você só tagarelando sobre isso, ou mesmo prometendo que vai morrer, coisa e tal, e disse, se você me ama, eu quero que você demonstre isso de uma forma, cuide das minhas ovelhas. Eu acredito que nós precisamos resgatar, querido, uma das maiores expressões do nosso amor para com Deus, se chama trabalho. Quem ama, trabalha, serve o Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou parte de uma geração, querido, que respirava trabalho. A gente ia para a igreja domingo de manhã, já tinha escola bíblica dominical, depois tinha um culto, depois do almoço tinha tarde, sempre tinha algum programa, evangelismo, culto ar livre, visita. À noite tinha outro culto, eu nunca entendi por que a gente tinha que ir em 2 cultos. Eu sou filho de pastor, irmão, domingo era o dia da canseira e da fome. E meus pais eram os últimos a sair da igreja, a gente pegava 2, 3 ônibus para ir para casa e nem sempre a mamãe deixava o almoço encaminhado. Era o dia de passar fome. Mas era uma geração, querido, que você chamava o povo para trabalhar, estava todo mundo lá, não tinha tempo ruim, não tinha dificuldade, era algo que se entendia muito melhor. Eu sei que na nova geração nós tivemos muitas boas reformas. Uma delas foi entender que não adianta só ativismo sem comunhão com Deus, mas em nome de não podemos ser Marta, tem que ser Maria, e me perdoe a palavra que eu vou usar intencionalmente, infelizmente estou generalizando, não serve para todo mundo, mas serve para muita gente. Hoje nós somos parte de uma geração que eu classifico como vagabunda, que espiritualmente não quer saber de trabalho, de serviço. Aliás, nós temos nos tornado o que eu classifico de uma geração que tem sido aprisionada por uma mentalidade de consumo. A gente entra na igreja, querido, só
com um alto nível de exigência a respeito do que vão nos oferecer. Ai da igreja hoje em dia que não tiver um ministério infantil decente. O fiel vai para a concorrência. E é lógico que ele vai cobrar e exigir as coisas no mais alto nível. Uma hora que você chama para ajudar, cuidar não é nem só do filho dos outros, é cuidar do dele. Aí já é demais. Só pode dizer, já estou pagando para que alguém faça. A maneira como nós estamos lidando, querido, me assusta. Eu me lembro de um culto que eu conversei com um, no final da reunião, estava com a cara de poucos amigos, falou, não gostei dessa música cantar hoje. Falei para ele, por acaso foi para você que nós cantamos? Não é verdade, irmão, louvor e adoração não é mais para Deus. Você tem que cantar o que daqui uns dias vai ter gente chegando, pedindo para o líder louvor. Dá para cantar essa, dedicar para fulano de tal, que nem a rádio, eu acho que vai ser. O que parece que deixou de ser para Deus. É uma mentalidade de consumo. Tudo tem que ser do mais alto nível, mas ninguém tem que mover um dedo por nada, porque, afinal de contas, entre aspas, e uma aspa sem vergonha, vagabundinha aqui, eu estou pagando para isso. E o que acontece, querido? A gente tem perdido uma visão importantíssima de que a melhor forma de manifestarmos o nosso amor para com o Senhor Jesus não é só falando a respeito, é fazendo algo. Quando eu e você nos dispomos a ganhar vidas, quando eu e você nos dispomos a cuidar delas, quando eu e você nos dispomos a servir pessoas, essa é a melhor maneira de expressar nosso amor para com Ele. Jesus disse, se você deu de comer a alguém, você me deu de comer. Se você vestiu alguém, você me vestiu. Se você visitou alguém, você me visitou. Então, qualquer coisa que a gente faça por um dos pequeninos dele, ele está dizendo que você está fazendo para mim. Então, ele está dizendo qualquer coisa boa que você gostaria de fazer para mim, faça para os meus. Irmão, não é difícil entender isso. Eu digo às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família, minha mulher e meus filhos. Você quer conhecer minha antipatia, o lado não tratado da minha alma? Mexa com eles. Porque eu não consigo entender alguém que diz, olha, eu te amo, te respeito, mas maltrata a minha família. Não faz sentido. Agora, como é que nós falamos isso para Jesus? Que a gente ama, respeita, venera, adora Ele, mas está se lixando para o povo dele. Algo precisa mudar em relação a isso. Eu acredito que esse terceiro ponto, que ele dá algo tão sério, ele serve como uma espécie de termômetro. Quando a gente volta lá no primeiro da autoavaliação, a melhor forma de você se avaliar é se questionar qual a sua disposição de servir. Para descobrir onde você está. Quando a gente falou lá do segundo ponto, que o amor pode crescer, a melhor forma de você descobrir se o amor está ou não crescendo é a sua disposição de serviço. Você olha para o livro de Atos, eles tinham uma maneira muito clara de demonstrar o amor pelo Senhor Jesus. Era arregaçando as mangas, botando a mão na massa, dizendo, nós vamos fazer a obra de Deus. Eu acredito que nós precisamos entrar num lugar onde a gente entenda essa importância e aprenda a manifestar isso. Não significa, querido, que todo mundo está trabalhando, está fazendo por amor. Porque algumas pessoas podem trabalhar movidas por outro tipo de motivação. Nem todo mundo que trabalha está fazendo por amor. Mas quem ama, querido, vai expressar isso trabalhando. Em Apocalipse 2, Jesus diz assim, eu conheço tuas obras, falando na igreja de Éfeso, o teu labor, a tua perseverança. Ele está falando com uma igreja de alta performance. Ele não fala nem só de trabalho, ele fala de labor, que assim, você foi a exaustão, a canseira me servindo. Não suportaste as provas, não desanimaste por causa do meu nome. Mas ele diz, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste ou perdeste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está falando? O que eu espero de vocês não é uma alta performance, não é produtividade. Ele diz, o que eu espero é amor. Ele diz, se o amor te leva à produtividade, eu encontrei o que eu quis, foi o amor seguido de produtividade. Se tem só produtividade sem amor, nunca foi o que eu quis. É isso que ele está dizendo. Então eu acredito que é possível a gente trabalhar sem amor, mas eu acredito que é impossível amá-lo sem expressar isso por meio de serviço. Qualquer outra motivação, querido, com o tempo ela some. O que te empolga e te deslumbra no momento não vai continuar te deslumbrando depois. Irmão, eu nasci e cresci numa estrutura muito simples, financeiramente falando, né, de família. Pelo menos a época que eu me lembro. Meu pai teve seus bons momentos, mas é a coisa que eu só via na foto. Eu lembro de um dia na adolescência, pré-adolescência, que eu quase chorei. Eu estava olhando um álbum de foto, tinha uma fruteira em casa, estava cheia de fruta. Eu dizia, mãe, a gente tinha comido desse jeito na época? Porque a coisa foi tensa.
Eu lembro da gente tomando um banho, papai batendo na porta. Anda logo, irmão. Era 2 minutos de banho, já tinha alguém batendo na porta. Dizia, mas está desligado a luz do chuveiro, mas está gastando a água. E não era, querido, por avareza, era por falta de condições. Então, quando eu comecei a ouvir palavras proféticas sobre o que seria meu ministério, eu estaria mentindo se eu falasse para você que não empolguei. Porque os profetas, sabe aquela turma que não sabe guardar segredo? E começa a falar do que vai acontecer, eles me faziam vislumbrar um mundo completamente diferente do meu. Os caras vinham botar a mão na minha cabeça, vai chegar o dia, você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Irmão, eu nunca tinha voado nem de teco-teco. Estamos falando aí de quase 30 anos atrás, quando comecei a receber essas palavras, e, obviamente, era algo fora de cogitação para a maioria da população. Aí eles começavam a falar dos lugares que Deus ia me levar, como Deus ia me usar. Eu tinha vontade, no início, era de rir. Eu não consigo falar mal de Sara, irmão, quando a Bíblia diz que Sara riu, porque tem coisa que é engraçada, tem coisa que dá vontade de rir. Você fica pensando, será? Mas quando essas coisas começaram a acontecer, eu vou dizer para você, eu deslumbrei. Eu me lembro, a primeira vez que fiquei num hotel. E foi logo um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu brinco que a Barra da Tijuca não era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barra de respeito. Né? E quando entrei naquele hotel, irmão, fui tomar um banho, nunca tinha visto um chuveiro, para mim era uma espaçonave aquele negócio. Nunca tinha visto um chuveiro como aquele. Quando liguei aquela ducha e entrei debaixo d'água, irmão do céu, eu fiquei 1 hora tomando banho, 1 hora, contado, cravado no relógio. Dei uma pausa porque eu estava muito cansado. Aí dei uma pausa, fui no quarto, peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado. Ainda ficava ouvindo, ninguém está batendo na porta, ninguém está me apressando, faço o quê? Irmão, pensa, minha alma se vingou aquele dia. E a cama? Eu brinco que o chuveiro parecia um pai te abraçando. A cama era uma mãe, te dava colo, irmão. Aqueles boxes americanos que hoje virou comum para o mundo todo. Né? Na época a gente malemar via em filme. Irmão, era um negócio assim, tinha nada a ver com aquele colchão de mola e mola torta que eu usava em casa. Tem alguém aqui que era da época do colchão de mola? Obrigado por erguer a mão e não me deixar sozinho. Tenho certeza que tinha mais gente que não levantou a mão, mas tudo bem, tudo bem. Abafa o caso. Essa eu já não sei o que o senhor está falando, seu Álvaro. Mas agradeço que o senhor me salvou também. Irmão, já na primeira noite no hotel, eu brinco, já na primeira noite, nem demorou, me corrompi. Dia seguinte não fui para o culto, fiquei dormindo de manhã. E dizia, ninguém me tira dessa cama, daqui eu não saio, não vou a lugar nenhum. O primeiro café da manhã, irmão, foi café da manhã, almoço e janta. Não só do tanto que eu comi, mas literalmente, porque a hora que eu saísse do hotel, não tinha dinheiro para almoçar nem jantar. Então resolvi o negócio ali. Nunca tinha visto tanta comida na minha vida. Comi até o umbigo virar para fora. Eu deslumbrei com aquilo. Mas chega uma hora, querido, você não aguenta mais. Alguma dessas coisas pode te deslumbrar no início, mas depois você não aguenta mais. Quando comecei a viajar, eu tenho comido melhor dessa terra, meu tamanho não dá para esconder isso. Irmão, comecei a ficar deslumbrado com as coisas que me ofereciam. Tinha alimento que eu nem sabia que existia. Mas chega um tempo, irmão, isso aí não gera mais nenhuma empolgação. Tem uma situação muito interessante que eu conto para todo mundo de um dia que eu cheguei numa casa, estava em São Paulo, capital. Primeiro, um carro foi me pegar no aeroporto, que até hoje não sei que carro era aquele. O cara me botou lá no banco de trás, carregou minhas coisas, um motorista mesmo daqueles de cap e tudo, eu me achei o máximo. Aí me levou para casa que eu ia ficar hospedado. Quando chegou uma mansão, eu brinco, eu não sei se eu chamo aqui de uma mansão, de uma pequena cidade. Né? Parou o carro, fez aquela volta na frente, veio, abriu a porta, eu desci, eu estava me achando todo importante. Na hora que eu entrei, irmão, aí que eu me achei mesmo. O dono da casa, meus anfitriões, ele e a esposa em pé na porta, uma porta daquelas gigantes, do lado deles 2 empregadas uniformizadas. Ele disse, quero lhe dar as boas-vindas. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, enquanto o senhor estiver debaixo do meu teto, o que desejar a sua alma, essas 2 cozinheiras estarão à sua disposição 24 horas por dia, para cozinhar o que o senhor quiser. Eu falei, sério? E ele ainda fez questão de reforçar, falou, estou falando qualquer culinária do mundo, não só do Brasil. Eu, sério? Aí eu falei,
posso encomendar já o cardápio de amanhã? Aí ele, claro, eu virei para uma das empregadas, falei, senhora, quer anotar ou vai guardar de cabeça? A mulher era tão fina, irmão, que eu passei vergonha. Pode falar, senhor. Eu falei, então, para amanhã, aí eu fiz um drama assim, eu vou querer arroz, feijão e ovo. Ela recalou os olhos. Eu falei, o quê? Imagino lá dentro dela o barulho que estava, né? O dono da casa falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei, não, quem não está entendendo é você. Você falou o que deseja, a minha alma, não é o que a minha alma quer. Eu falei, você queria fazer a média, velho, você já arrebentou com o estudo, estou impressionadíssimo. Mas não é que minha alma quer? Eu quero arroz, feijão e ovo. Eu lembro que a mulher me olhou com a cara de só isso, falei, bota uma rúcula, pronto. Eu acho que o homem ficou pensando, para que eu gastei dinheiro com essas duas cozinheiras em tempo integral? Mas eu falei, cara, eu comi crescendo arroz... cresci comendo arroz, feijão e ovo. Eu estou com saudade de arroz, feijão e ovo. Dá para rolar, tá bom. Ainda tentava fazer uma feijoada, né? Tentava dar uma melhorada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, chega uma hora que aquilo que te fascina não vai fascinar mais. Primeira vez que eu voei de avião, fiquei empolgadíssimo. Acho que qualquer um sabia que era a minha primeira vez. Tirar a foto até do bagageiro. Negócio de segurança. Mas assim, fiquei impressionadíssimo. Eu ficava no aeroporto e dizia, meu Deus, como é limpinho. Tem nada a ver com a rodoviária onde eu... Eu ia no banheiro sem vontade, irmão, só por causa da taxa de embarque. Eu achava caro. Eu dizia, não, tem que usar o banheiro, tem que gastar um pouco de papel, de água lá. Eu no início fiquei deslumbrado com aquilo, me achava até mais importante. Chegou uma hora, irmão, você não aguenta mais isso. Eu estou desde 94, então estamos falando de 21 anos aí pelo menos, viajando sem parar. Eu não aguento um aeroporto, não aguento avião, não aguento check-in. Agora, o que eu mais odeio é aquela vozinha que anuncia o número do voo do jeito mais esquisito possível. Voo 3, 7, 8, 4. O Galeão é campeão nisso, irmão, lá no Rio. Eu tenho hora que isso me dá nos nervos, que eu tenho vontade de gritar, fala direito! De um irmão ainda que me consola, não, é que é gravado. Eu falei, eu sei que é gravado, não precisava ser gravado desse jeito. Porque chega uma hora, querido, que mais nada te empolga. Você pode trabalhar para Jesus por muitas motivações. Tem gente que faz para ser reconhecido. Pastor, é errado reconhecer? Claro que não. Até Deus trabalha com galardão, reconhecimento. O problema é que quem faz só para ser reconhecido, quando não tiver reconhecimento, ele para de fazer. E tem muita coisa, querido, que pode levar eu e você a trabalharmos sem ser a motivação correta. Mas você quer saber a única coisa que vai durar, a única coisa que não vai parar, é se eu e você estamos fazendo por amor a Ele. Alguns meses depois de Ele ter me feito entender isso, eu já reprovei no meu primeiro teste. Eu tinha nessa igreja um grupo de irmãos que eu apelidei eles de os tribulosos. Tenta você imaginar por quê. Era a turma do barraco, das confusões. E chegou um dia eu desanimei, mas desanimei com aquela turma de um jeito. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a botar minhas roupas para dentro, falei para Deus, chega, vamos embora. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou no meu coração. E disse, você não ama esse povo para sacrificar por eles? Eu falei, não amo não. O que eu amava deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. Eu já aprendi a ser honesto com Deus, Ele sabe tudo. Não adianta você tentar falar outra coisa. Aí veio uma outra pergunta no meu coração, você me ama? Eu falei, você sim, eles não. Vamos separar as coisas. O que eu não esperava era o complemento. Ele diz, então se você me ama, desfaça as malas agora. Se você não consegue ficar por amor a eles, eu espero que no mínimo você fique por amor a mim. E me disse, eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir em nenhum deles. Eu espero que se você não conseguir fazer por ele, você faça por mim. A vontade era dizer para ele, apelou, hein? Irmão, pensa num trem que funcionou. Eu desfiz a mala aquele dia. Todas as outras malas, que eu já olhei para elas olharam para mim, rolou um clima. O clima desfez comigo lembrando daquilo. Faça por amor a mim. Não tem hora, você não vai encontrar outra motivação. Eu já estou há 20 e tantos anos viajando. Fico, em média, 3 dias por semana fora de casa. Eu sei que é bem melhor do que a geração de antigamente.
Às vezes ficava semanas, meses fora de casa. Eu já alguém falou, pastor, mas todo 3 dias o senhor vai e volta. Eu falei, eu vou e volto, mas toda semana, por anos. Tem gente que, outro dia encontrei um pastor, falei, cara, está viajando bastante. Ele falou, não, minha sogra veio morar em casa, eu fui para o itinerante. Eu não sabia se era brincadeira ou se era verdade, porque tem gente que talvez tenha motivo para não querer estar lá. E eu não tenho motivo. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos fantásticos. Cada vez que eu saio, cada vez que eu dei, agora estou com a alma assim, contente. Nós vamos ficar quase 2 meses juntos, fazendo aqui América do Norte, Estados Unidos e México. Mas cada vez que eu tenho que sair, tenho que deixá-los. Irmão, penso num negócio que dói no meu coração. Eu pego o carro, vou para a estrada, quando vou para o aeroporto. Eu não sei te dizer quantas vezes eu já saio chorando. Tem hora que o meu coração começa a apertar antes. Eu tenho um momento de depressão não é o pós-viagem, é o pré-viagem. Outro dia alguém me perguntou, onde é que você encontra a força para fazer o que eu faço? Eu digo, eu lembro dessa frase de 21, quase 22 anos atrás. Faça por amor a mim. É a única motivação que vai durar. E ela, além de nos ajudar a avaliar onde estamos, é a única coisa que vai nos ajudar a continuar. Eu queria que você fechasse seus olhos um instante. Esquecesse quem está perto de você, mesmo se for marido e mulher. Gostaria que você tivesse um momento pessoal de oração. Eu acredito que melhor do que se avaliar é quando eu e você pedimos a ajuda do Espírito Santo para fazer essa avaliação. No Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Melhor do que a gente apenas nos sondarmos sozinhos. É quando nós permitimos que Deus traga luz ao nosso coração, à nossa condição. Eu quero repetir o que eu falei no início, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em ninguém, eu não vim falar nada que de alguma forma possa te colocar para baixo, te desanimar ou te fazer pensar em desistir. Eu acredito que o único motivo pelo qual o Senhor Jesus questiona a mim e a você, tu me amas? Eu creio que nessa noite Ele está perguntando para mim e para você, da mesma forma como Ele perguntou para Pedro, há mais de 2000 anos atrás. Da mesma forma como Ele perguntou para Maria, a irmã Maria, naquela visão há 22 anos atrás quase. Eu creio que nessa noite Ele está perguntando para mim e para você, você me ama? E o propósito dele não é ouvir um sim ou não. O propósito dele não é encontrar uma resposta afirmativa ou negativa. O que Ele espera é apenas que a gente se avalie. Onde nós estamos? O quanto de fato nós o amamos? Em que lugar nós estamos em relação a esse amor? Talvez você é alguém que, à semelhança de Pedro, já prometeu o mundo e o fundo para Deus, dizendo daquilo que você faria para Ele por amor. E de repente, à semelhança de Pedro, você se flagra num momento onde você diga, Senhor, amar eu amo, mas já não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Talvez você é alguém que se equivocou, esteve imaginando, fantasiando estar num nível de amor que você, na verdade, nunca teve. Talvez você já teve esse nível de amor e não tem mais. Porque Jesus falou de pessoas que perdem esse primeiro amor. E pode ser que um dia você já, de fato, viveu lá, já teve isso, mas de alguma forma, com o tempo, foi deixando isso se perder. Em Efésios 6:24, a Bíblia diz que a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor com amor incorruptível. O que Deus espera é um amor que não se corrompe, um amor que não se estraga, um amor que não se deteriora, um amor que não vai se perdendo com o tempo. É a única razão para que a gente se avalie e descubra onde está. Eu repito, não é porque Ele quer desanimar a gente, mas é porque Ele quer nos despertar a perseguir o alvo, a buscar com determinação esse lugar de cumprir o maior mandamento. Quando Ele fala com a igreja de Éfeso, Ele não trata disso como uma crise. Outro dia eu estava falando com um irmão, ele falou, pastor, eu estou em crise, eu perdi meu primeiro amor. Eu falei, então você não está em crise. Eu falei para ele, você está em pecado.
Porque a definição bíblica de pecado é a quebra do mandamento. Se o maior mandamento é amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força, e eu não estou amando ele como devia, eu estou quebrando o mandamento. Aliás, Jesus diz isso. Lembra-te de onde caíste. Ele chama isso de uma queda. E diz, arrepende-te. Se ele está dizendo arrepende, ele está dizendo é pecado. E ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Talvez seja um momento para você não apenas reconhecer o que perdeu, o que deixou de ter, o que se equivocou, mas é o melhor momento essa noite, é para que eu e você determinemos. Nós vamos alcançar esse alvo, nós vamos buscar isso, nós vamos chegar lá. Porque o próprio Deus, querido, olha para mim e para você acreditando que nós podemos chegar lá. Talvez seja a hora de dar uma resposta a Deus como talvez você nunca deu nessa área. Eu achei interessante até o apelo que ele faz. Quando ele diz, lembra-te de onde caíste. Deus não está apelando para o senso de obrigatoriedade. Ei, vocês têm que me amar, afinal é o maior mandamento. Não é para isso que ele apela. Quando ele diz, lembra de onde você caiu. Eu particularmente acredito que ele está apelando para o que existe de mais forte dentro de nós. Saudade. É como se ele estivesse dizendo, se você lembrar daquilo que nós já tivemos juntos, você vai querer isso de volta. Eu tive uma experiência anos atrás, que talvez foi a coisa mais próxima que eu tive desse versículo, de conseguir entender esse versículo. Eu gastei na minha adolescência muito tempo trancado num quarto orando. Muito tempo. E obviamente, depois que fui para o ministério, comecei a viajar e depois pastorear e com família, minha rotina foi mudando muito. Eu me lembro de um dia que eu estava com a Kelly, a Alissa, minha filha não era nem nascida ainda, o Israel era bem bebezão ainda, bem novinho. E nós fomos visitar meus pais, na casa onde eu me criei. E eu tive que entrar no quarto que eu dividia com os meus irmãos, que era o meu quarto quando eu era solteiro e morava naquela casa. Eu acho que eu fui pegar uma fralda, não lembro o que a Kelly pediu, e nossas coisas estavam no quarto. Eu já tinha entrado no quarto antes para deixar aquilo tudo. Mas isso só me aconteceu quando eu voltei. Voltei para buscar aquilo e eu abri a porta do quarto. No momento que eu abri a porta do quarto, o ângulo para onde eu olhei no quarto era exatamente o canto onde eu ficava de joelho orando. Era que eu abri a porta, eu não consegui nem largar aquela maçaneta, e olhei aquilo, foi como se disparasse um gatilho na minha memória, eu comecei a assistir um filme. Eu me via dia após dia naquele lugar, ajoelhado, orando, buscando ao Senhor de coração, adorando, chorando. Tinha um tapete no meio do quarto, daqueles que mamãe fazia de barbante com crochê, eu creio que muita gente conheceu isso. Eu me lembrei de quantas vezes eu ficava prostrado, com a cara no chão, regando aquele tapete com lágrimas. Quando eu cansava de ficar de joelho ou deitado no chão duro, eu ia para a cama. De repente eu estou ali olhando para a cama e me lembrando de quando eu deitava naquele bendito colchão de mola, com as mãos erguidas, adorando ao Senhor. Um filme está passando na minha mente. E eu só me dei conta do que estava acontecendo na hora que as lágrimas começaram a escorrer grossas e quentes na minha cara. E eu de repente percebo que eu estou ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei segurando. Eu não senti nenhuma mensagem de Deus me trazendo culpa ou condenação. Eu não entendi aquela mensagem como Deus dizendo, ei, tu já orou mais e tá feio na fita hoje, hein? Sabe o que eu senti? Aquilo bateu forte dentro da minha alma. Saudade. Quando eu lembro dessa experiência, ela ainda mexe comigo. Um sentimento de saudade tão grande, tão forte, tão intenso, que a única coisa que eu conseguia pensar, como é que eu deixei isso para trás? Como é que eu posso me esquecer de momentos como esse de comunhão com Ele? E tudo dentro de mim parecia gritar, clamando por aquilo de volta. A minha oração é que nessa noite, Deus consiga despertar dentro de você saudade. Vontade de estar intensamente em um lugar que você já esteve e talvez não esteja mais. Ou de amar intensa e fervorosamente como você já amou e talvez não esteja amando mais. Agora mesmo, se você olhar para você e dizer, pastor, eu estou melhor hoje do que ontem, nós ainda temos um alvo a ser alcançado. Eu quero te encorajar a chegar lá. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu tenho certeza
que Deus está falando ao seu coração, não apenas com aquilo que a gente está ministrando, mas de forma personalizada. Eu creio que nessa noite Deus pode colocar marcas profundas nas nossas vidas. Ele pode mudar completamente o rumo e o curso das coisas, e o nosso trilho, e a maneira como estamos andando ou vivendo nele. Espírito Santo, tua palavra foi comunicada, e a gente pede ajuda, ação sobrenatural que só o Senhor pode produzir, para que o saldo dessa noite seja mais do que um discurso, mais do que uma palestra, mais do que uma tentativa humana de motivação. A tua palavra seja vivificada dentro de cada um de nós. Eu clamo em nome de Jesus. Eu clamo em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Enquanto você fala com Deus, eu não quero nem que você, mesmo se você conhecer a canção que você tem de cantar, eu pedi a Denise, está aqui conosco hoje, é uma das líderes de louvor lá da nossa igreja em Curitiba. Eu pedi que ela cantasse uma canção relacionada ao tema. Eu sei que a canção pode te abençoar, mas eu quero que você aproveite esse tempo para ainda estar falando com Deus, para resolver no seu coração algumas dessas coisas antes de terminarmos. Aproveite esse momento, não só para você abrir o coração, escancarar, clamar pela ação de Deus, mas para deixar o Espírito Santo mexer aí bem fundo, em nome de Jesus. Quero te amar com amor que me amou. Eu quero te amar pra sempre, meu primeiro amor. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força que há em mim. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força que há em mim.
quero te amar com o amor que me amou. Eu quero te amar. Tu és pra sempre meu primeiro amor. Eu te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força que há em mim. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força que há em mim. Ó Deus, tu és o único e maior amor, meu maior amor. Ó Deus, tu és o único e maior amor, meu maior amor. Ó Deus, tu és. Ó Deus, tu és o único e maior amor, meu maior amor. Ó Deus, tu és o único e maior amor, meu maior amor. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar meu amor com toda a força. Te amar de todo o coração, desejar, expressar. Você pode dizer isso, te amar. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força. Te amar de todo o coração, de toda a alma, o meu amor, o mais alto que você puder. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força. Te amar de todo o coração, desejar. Oh, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela ação do Teu Espírito, que cremos não vai se limitar aqui e agora a esse local, mas vai nos acompanhar mesmo quando deixarmos. Oramos, ó Deus, que o Teu propósito se cumpra, aquilo para o qual o Senhor de fato designou, determinou que a Tua palavra cumprisse como propósito em nós. Oramos, ó Deus, que pela graça do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo, movidos pela Tua palavra, possamos crescer em amor, te honrar, através, ó Deus, do cumprimento desse maior mandamento. Não apenas com o senso de obrigação, mas queremos cumpri-lo com toda a paixão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Pastor Fernando, alguém tem que tomar esse microfone de mim, senão não vai acabar a reunião. Gente, eu queria muito encorajar vocês a adquirir esse livro de todo o coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Como eu falei antes, se você não tiver, o valor que está sugerido, vê o que você pode. Se você não puder, a gente semeia na sua vida. Se você tem condições, pode levar mais do que um e abençoar mais alguém. Bom, estou fazendo propaganda sem imaginar o tanto que tem, talvez a gente consiga mais. Parece que estão facilitando ali até no cartão. A minha intenção é colocar na sua mão uma ferramenta, não é fazer comércio. Amém? Muito obrigado
pela oportunidade, pastor, pelo crédito. A última vez, o pastor teve que ir ao Brasil e me deixou em casa. Eu me senti o máximo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu creio que Deus, né, não só como com toda a igreja, mas de uma forma especial, Ele tem planos especiais, Ele tem feito promessas sobre essa casa. Eu acredito que algo vai ser parte do DNA dessa nova geração que Deus vai levantar. É um DNA de muita paixão, de muito amor para com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que isso vai levar vocês a grandes conquistas. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Queridos, a gente vai estar abençoando o ministério do pastor Luciano e, como a gente sempre fala, vou estender a você esse privilégio também de fazer uma semeadura generosa no ministério dele. Se você tem seu dízimo, ele permanece na igreja, mas toda oferta que entrar a gente vai canalizar para o ministério do pastor Luciano. Então eu não sei quem é que vai cantar para a gente, enquanto você prepara a sua oferta, queridos. Amém? Semente boa em solo fértil não tem alternativa a não ser trazer frutos. Então, compartilha comigo dessa oportunidade agora, enquanto eles louvam ao Senhor. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Queridos, vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Quero que você tenha tempo de passar ali, checar o material do pastor e conversar com ele um pouquinho também. A todos, quem é pastor aqui que está nos visitando? Deus abençoe, queridão. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo teu maravilhoso amor. Senhor, que amor é esse, Senhor, que o Senhor tem por nós, Pai, de entregar sua própria vida por nós. Te louvo, Senhor, pelas passagens na tua Bíblia, Deus, que nos deixam exemplos desse amor, Senhor. Pai querido, faz com que nós possamos viver isso, faz com que nós possamos, Senhor, falar disso, que nós possamos agir por conta desse amor, que nós possamos demonstrar o nosso amor, Senhor, por Ti, cuidando daqueles que precisam.
Abençoa cada um que está aqui, cada um que nos visita. Abençoa aqueles que estão viajando, Senhor. Abençoa sua estada nesse país, Pai. Acampa o teu anjo ao redor, Senhor, livrando-os de todo o mal. Abençoa cada família representada aqui hoje. Senhor, acompanha-nos, dá-nos uma continuação de semana na tua presença, onde nós vamos celebrar, Senhor, o nascimento do Cristo. Faz com que nós possamos viver o Natal nas nossas casas, nos nossos corações, e realmente te dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Acompanha-nos agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Vai na paz do Senhor, queridos.